Olá, amigos, como vamos? Que Jesus nos abençoe. Vamos começar agora o quarto vídeo sobre esse nosso estudo, benefícios advindos da dor. Então, no primeiro vídeo, nós vimos a questão da crise, a importância dela, a necessidade de identificação de um modelo que está se esgotando em nós, muito embora até possa servir para outras pessoas do mundo, mas aqueles que absorvem a dor, passam por ela, vão começando a fazer novas mudanças, né? Estabelecendo certas conclusões, inclusive aquelas que vimos no primeiro vídeo, que é a de conceber Deus, né? A concepção de Deus. Então vamos estabelecendo essa situação nova. Depois identificamos a nossa fragilidade, que foi o tema abordado no segundo vídeo. Vimos lá todas as consequências da identificação da fragilidade, as mudanças que são necessárias de se fazer. No terceiro vídeo, nós vimos um terceiro benefício, que é o da construção de um estado mental da humildade, né? Então percebemos que podemos posicionar a nossa mente de uma outra forma para ver tudo e todos, inclusive Deus, né? Que está excluído das nossas cogitações, né? Então, nesse sentido, dentro desse novo momento é que vamos fazer um processo de autoconhecimento. Lembram disso? Está lá no terceiro vídeo. Como uma busca do novo. E o novo, constataremos, como já discutimos isso lá, não está fora. O novo está dentro. Jesus nos assegurou que dentro de nós há um reino. Um reino onde existem todas as belezas que devem ser buscadas. Um reino que alimenta a nossa alma e os nossos propósitos. A busca desse reino significa o próprio sentido de viver. Hoje faremos um estudo sobre o quarto benefício. Já dentro desse novo processo de humildade, faremos uma mobilização das forças para que possamos superar a autopiedade, ou a autocompaixão, como alguns chamam, né? Não é a compaixão por nós mesmos. Essa é saudável. Não é a compaixão no seu sentido racional, na identificação de um propósito de paciência conosco, de entendimento das nossas imperfeições. Não é essa. A autopiedade que nós estamos nos referindo é aquela autopiedade que ainda é uma movimentação egóica, né? Uma movimentação do ego. Ou seja, nós ainda estaremos nessa autopiedade inferior, nós ainda estaremos egocentrados, ou seja, ligados, presos a esse centro diretor do psiquismo que está mais voltado para fora. Já vimos isso em outros vídeos, né? Então é nesse sentido, ainda estarmos aprisionados por esse campo externo, esse campo mais ligado ao campo sensório, das formas, né? Da vida corporal, da vida material. Então, nesse sentido, nós supervalorizamos ainda a nossa imagem, né? Valorizamos ainda muito as nossas próprias ideias. Não nos submetemos a Deus. A dor ainda não nos causou isso. Porém, nesse novo estado de busca, já inaugurado pela humildade, ainda que na sua fase inicial de movimentação, nós vamos fazer esse trabalho de identificação desta autopiedade, né? Este sentido ainda onde a nossa vontade ainda é uma vontade mais ligada ao ego, e não uma vontade, conforme Jesus propõe,
uma vontade ligada à vontade de Deus, desse centro mais interno. Lembra no Pai Nosso? Pai, seja feita a tua vontade. Assim na terra, ou seja, no nível da encarnação, no nível da personalidade, no campo do ego, no campo das decisões agora que estamos tendo na encarnação, assim no campo da terra, estamos ligados, como ela está nos céus, lá no nível mais profundo do nosso psiquismo, nesse reino. Então é como se ele estivesse propondo para que nós disséssemos e vivêssemos essa identidade, né? Essa igualdade de vontade, onde nós pudéssemos refletir aqui fora essa vontade como está lá dentro. Isso significa a mobilização de uma das forças mais significativas da alma, que é a fé. Né? A fé vem de fides, que significa fidelidade. Ter fé é ser fiel a essa vontade divina que está lá dentro. Mas como não fazemos isso ainda, queremos que seja feita a nossa vontade, que é essa vontade que está aqui fora, que caracteriza o quê? A autopiedade. Então a autopiedade é uma espécie de você identificou a sua fragilidade, não vai conseguir resolver o problema da dor. O que é que você faz? Você se alia a ela. Mas você não perde, você não se submete ao divino, à divindade que está em você. Mas você se alia à vontade. Veja que é um nó, é um drible que nós estamos tentando dar na lei. E aí o que é que nós estamos fazendo? Desculpem. Vamos continuar fazendo as nossas medições, fazendo as nossas medidas, né? Que o ego mede. Ele tem essa função, é a função dele normal, natural, legítima. Medir, pesar, quantificar. É mais, é menos, é R$1, 1 quilo, 1 litro, 1 quilômetro. A gente mede tudo. Né? Medimos as pessoas. Em muitos casos até queremos tomar posse delas, como se elas fossem objetos, porque esse centro lida com o campo externo, com o mundo da forma, o mundo material. Então convertemos às vezes pessoas em coisas. É o chamado fenômeno da coisificação, né? Fenômeno psicológico. E também nos convertemos em coisas. Olha que fenômeno interessante. Então, às vezes nós permitimos que os outros, eles nos usem para os objetivos que eles querem, para as coisas que eles querem, contanto que eu também tenho uma vantagem nisso. Note que fenômeno complicado esse, não é um fenômeno simples, né? Então, Jesus tem a oportunidade de dizer assim: se você mede as pessoas com esta medida que você criou, seja ela qual for, com a mesma medida com que medirdes, serás medido. Por isso nós nos submetemos a outras pessoas, né? Às vezes aos caprichos, aos desmandos, aos abusos, aos excessos, aos desregramentos, porque estamos ainda aprisionados nesse campo. Então é nesse sentido que o indivíduo estabelece uma desmedida, né? Há uma desmedida. Criamos um desejo incontrolado de possuir, porque é a medida que conhecemos, é para onde devemos rumar. Devemos rumar para isso aqui? Aí agora eu vou buscar tudo que tiver nisso, o máximo. Como o ego ele é quantitativo, ele não é qualitativo, o qualitativo está no espírito e não nesse centro corporal, né? Nós começamos a quantificar coisas. Buscamos ter coisas que sequer necessitamos. Por isso hoje vivemos estados muito complicados de depressão, estados de inquietação interna, estados de desânimo. Não é porque não temos um outro sentido real para viver. Por isso é que este possuir se torna patológico. Vivemos a patologia do possuir, uma patologia desmedida. Essa é a carência do materialista. Qual é a carência do materialista? Possuir. Então, há, na verdade, um grande vazio. Mas este vazio, ele não pode ser preenchido
Porque você não pode ter o mundo. Ninguém tem o mundo. Há outras pessoas que vão disputar com você esse mundo. E você vai aceitar essa disputa. Muitos aceitam, entendem que há razão para viver na disputa. Né? Há pessoas que vivem para a disputa. Não vão nem precisar daquilo que estão disputando, nem vão precisar. Mas não sabem disso. Então, na verdade, este vazio é um vazio de atenção. Né? É um vazio de atenção, é um vazio de prestígio. Quanto mais prestígio eu tenho, mais prestígio eu quero. É um vazio de fama. Quanto mais fama eu tenho, mais fama eu quero. É um vazio de destaque. Né? É um vazio de emoção. Veja aquelas pessoas que dizem, eu preciso de você. Isso não é uma necessidade, não é uma movimentação do ato de amar. Vamos ver o amor no próximo vídeo, né? Mas é uma movimentação do ato de impor, da vontade de impor. É uma impositividade. É uma necessidade dominadora, impositiva. Você está levando ao outro uma obrigação dele ter atenção com você, cuidar de você. Né? Você não o mobiliza para o amor. Você põe nele, uma carga, um peso. Né? Mas bem diferente do ato de amar. Então há aqueles que são pedintes de Deus, pedintes de auxílio divino. Os religiosos, os adeptos de uma religião, de um modo geral, fazem isso. Nunca a vida está satisfeita. Deus sempre tem que lhe dar mais. Deus não olha para você, Deus não faz por você. Deus não lhe observa, Deus não lhe vê. Então somos sempre pedintes. Só que em termos espirituais, pedir significa mudar. Quem pede, muda. Quem pede, muda. Então não é uma ação egóica. É uma movimentação nos campos da moralidade. Nos campos do espírito, então é algo bem mais profundo. Né? Quem pede, muda. Então, nesse sentido, há pessoas, por exemplo, dentro desse vazio, que não tem uma outra razão, o que é que elas fazem? São perseguidas. Elas destacam essa perseguição. Você não vê? Olha como eu sou perseguido. Porque é onde ela se movimenta. Então, tanto mais perseguido se seja, tanto mais perseguido se alega que seja. Se cria uma espécie de padecimento por ser perseguido. Olha a minha doença é muito grave, é muito isso, é muito aquilo, é muito aquilo. Então, mas isso é uma supervalorização da própria pessoa. É um modo de se ser um destaque, de se apresentar, é a sua apresentação material para o mundo, dentro deste vazio imenso de que se constitui. Então a dor aí ela vai produzir esse novo efeito, esse novo momento, essa nova maneira de ver, mas à luz da humildade. Então eu vou posicionar a minha mente e vou perceber a dor, analisar o que essa dor quer dizer para mim. E vou iniciar um processo de erradicação da dor a partir da erradicação da supervalorização de mim mesmo. Então eu verei que muitos sofrem, muitos têm dores, muitos têm dificuldades. E que a dor para mim está, na verdade, sinalizando o meu aprisionamento ainda ao meu ego. Então a proposta desse vídeo, no quarto benefício, é mobilizar as nossas forças para compreendermos a dor e promovermos a mudança daquilo que tem que ser mudado em nós, das nossas imperfeições. E a primeira delas, e a principal delas, é essa autopiedade que temos, né? Que ainda é um aprisionamento do ego. O ser maduro compreende a dor, percebe a dor, a sua sinalização, e vê aquilo que tem que mudar, movimentando-se no sentido de Deus.
porque sabe que Deus conhece todo esse nosso processo doloroso. O que Deus espera que eu faça diante dessa dor? Essa é a reflexão. Muita paz.